Então, tenho me sentido bem. Eu não sei quando foi a última vez que eu me senti bem. E nessa busca, né, de autoconhecimento, de tentar melhorar, né, a minha vida, de melhorar tudo que está à minha volta, eu acabei, né, conhecendo ali o grupo, entrando, e eu me sinto um pouco presa, né, presa, assim, às situações, às questões. Pode ir, pode continuar. É, a Arlene falou, né, a gente se perdeu, e eu, né, não sei onde foi que eu me perdi, né, fica aquela situação que a gente não... Eu fico naquela questão de me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né, o que eu posso fazer para me melhorar, o que eu vim fazer, né, se a vida é só isso, né, ou se tem mais coisas. Então, é essa busca pela melhora, pelo conhecimento, do equilíbrio, né, de conseguir viver. A gente sabe que problemas né, o diários, né, e de ter esse equilíbrio, de entender como se organizar dentro de todos esses temas, de conseguir o problema e entender. É algo que acaba me afetando bastante, né? Cada problema que vem me afeta e eu não consigo resolver, não consigo sair muito disso, né? Então, a minha procura é essa, né? Para conseguir, né, lidar com os problemas do dia a dia de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais suave, sem que isso me afete tanto da maneira como me afeta, né? Então, acho que é mais isso, assim. E é isso, eu quero ser, tipo, mais livre, né? Ser eu, né? Porque eu não consigo ainda ser eu. Tenho uma dificuldade muito grande de falar, de me expor, de falar o que eu sinto, né? Então eu queria dar essa questão dentro de mim. É basicamente Uhum. isso. Obrigado, obrigado. Quem gostaria de próxima? Próxima, próxima. Posso falar? Grande Diego, pode falar. O palco é seu. Olá, bom dia a todos. Sou Diego, tenho 39 anos, sou de São Paulo e, assim, eu passei praticamente uma vida inteira tentando entender o porquê de tudo, o porquê das minhas ações e ano passado, enfim, passei por 1.000 psicólogos e ano passado eu consegui encontrar uma psicóloga que ela conseguiu me entender e tive o diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, o popular borderline, né? E aí eu comecei a entender tudo, né, que aconteceu na minha vida, né? Minha impulsividade, perder emprego, porque eu falo demais, porque eu sou mais, tenho o borderline implosivo e tenho o explosivo, né? Eu sou o explosivo, então eu coloco tudo para fora. Então, isso me atrapalhou e atrapalha até hoje, né? Tomei remédio por 3 ou 4 meses, mas desisti dos remédios. Eu não quero viver o resto da vida tomando remédio, mas continuo do jeito que eu sempre fui, né? Só que agora eu me entendo um pouco mais, eu entendo as minhas ações, né? Então, a minha busca é para amenizar, ao menos, né, as minhas ações que me prejudicam e às vezes prejudicam quem mais eu gosto também, né? Porque geralmente quando eu me estresso, eu acabo descontando em quem eu mais eu gosto.
É bem contraditório isso, mas é o que acontece, né? Então é isso, é tentar amenizar os danos na minha vida para eu poder ter uma vida um pouco mais normal, né? Ou mais aceitável, né? Para eu poder prosperar, para eu poder ter um relacionamento saudável, né? Porque em relacionamento eu sou um inferno, assim. Então é isso. Obrigado, Diego. Quem mais gostaria de falar? Ninguém mais? Tudo bem, não é obrigatório nada aqui não, tá? Aqui é super tranquilo. Gente, então vamos lá. Eu tinha planejado aqui passar alguns slides aqui para a gente conversar alguns temas, mas a luz está caindo aqui. Não sei se são de São Paulo ou não, mas está começando aquela chuva forte de novo. Então já começou a cair a luz, já voltou. Então eu estou pelo celular aqui, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Essa aula ela vai ficar gravada, tá? E aí depois eu passo os slides para vocês, mas é algo muito simples, tá? Eu não vou ficar aqui passando teoria e muita coisa, não é meu objetivo, não, tá? Mas para que a gente comece a entrar nessa jornada aí, em primeiro lugar, deixa eu explicar um pouco de onde surgiu o Creta, tá? E aí vocês vão ver como a nossa insistência em fazer as coisas do jeito que a gente quer, muitas vezes limita o que pode acontecer, tá? Então, o Creta, na verdade, ele nunca, eu planejo esta ação há pelo menos uns 5 anos. Eu já atendo em São Paulo, eu já tenho consultório em São Paulo, já tem 5 anos, mais ou menos. Mas eu tive um histórico muito forte com o alcoolismo, tá? Então, e eu tentei fugir muito do que eu estou fazendo aqui. Eu não queria estar fazendo isso. Mas eu tive que passar por muitas coisas para eu entender o quanto eu era egoísta. Quando eu digo egoísta, eu pensava mais em mim do que no resto. E esse negócio veio nascendo dentro de mim de uma maneira tão forte, de passar para frente o que estava acontecendo. Então, mas estava sempre passando de uma maneira muito limitada. O meu objetivo concreto, na verdade, o nome dele era só para eu atender pessoas com alcoolismo, tá? Então, eu já atendo as pessoas no consultório, no dia a dia, então eu queria criar alguma coisa para eu ajudar as pessoas com alcoolismo. Era isso. Mas eu estou há 5 anos para fazer isso, tá? E aí, esse ano eu decidi ir para frente, então eu criei um plano muito bem detalhado de como eu iria fazer isso aqui nascer. Ele nasceu totalmente ao contrário do que eu planejei. E eu fiquei 5 anos postergando, indo, voltando, porque eu criei uma definição do que eu achei que isso deveria ser, que a partir do momento que eu soltei a necessidade de ter as coisas do jeito que eu estava querendo que acontecesse, em 3 semanas esse grupo saiu de 5 pessoas para 150. E não tem nada a ver mais com alcoolismo. Tem todo mundo aqui dentro. Tá? Então, criou um espaço onde pessoas já estão se ajudando, grupos já estão sendo criados dentro de grupos com pessoas liderando, muito maior do que eu podia imaginar. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui, muito do que acontece com a gente, muito do nosso sofrimento vem da insistência que a gente tem de querer que as coisas saiam exatamente do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Essa prisão, esse controle, ele trava a gente. Porque muitas vezes o que a gente quer não é nem o que a gente quer de verdade. Vocês vão começar a entender que o que a gente quer de verdade, que a gente quer, que a gente fala que a gente quer, nada mais é do que uma maneira de a gente ser aceito por alguém. Tá? Então a gente busca as coisas que a gente quer com tanta insistência e com tanta força para a gente provar para alguém alguma coisa. Por isso que já ouviram aquela frase, quanto mais você busca, mais você consegue, mais triste você fica. Porque não é uma busca verdadeira. Então nunca vai trazer satisfação real. Tá? Então isso é uma das coisas que a gente vai olhar também. Mas antes da gente entrar nesse tipo de conversa, um dos primeiros slides que eu queria falar com vocês é o seguinte, a base de tudo, tá? Nada vai mudar, ninguém vai mudar se a gente não mudar a nossa energia, tá? Eu não estou falando de misticismo, eu não estou falando de... Estou falando de energia. Vocês sabem o que eu estou falando.
Aquele dia que você acorda alegre, feliz, para frente, animada, dando risada, as ações que vocês tomam é melhor, as experiências que vocês têm no dia a dia é melhor e os resultados de vocês são melhor. Isso é exatamente a mesma coisa no outro oposto. Quando eu acordo com a energia mais baixa, com a minha frequência mais baixa, com vergonha, com culpa, com medo, com frustração, com dúvida, a maneira que eu vou experienciar a vida e o quanto eu consigo enxergar da vida aqui fora está limitado também a essa frequência menor, mais densa. Então, enquanto eu não conseguir sair de um nível vibracional baixo, denso, e subir, as experiências que eu vou ter aqui fora, elas vão ser limitadas ao meu passado. Tá? Então, a base de tudo é entender que enquanto a minha energia não mudar, enquanto eu não sair de frequências mais baixas, e a gente vai ter que descobrir aqui o que coloca a gente em frequências mais baixas. E aí eu vou fazer vocês entenderem que não é ninguém que faz a gente ficar nessa frequência. A gente escolhe segurar, ficar nessas frequências, nesses lugares, por alguém. Então, tudo que a gente fala que a gente quer tirar da nossa vida, que a gente sabe que não faz bem, a gente está tentando sai. Na verdade, a gente diz para sair, mas internamente, inconscientemente, a gente ainda precisa segurar elas, porque elas têm algum propósito dentro da gente. Mesmo que esse propósito faça a gente sofrer. Esse é o paradoxo de tudo. Tudo que eu estou tentando tirar da minha frente, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Existe um ganho por trás disso. Oh, grande Luiz Xangô, meu Deus, que honra, hein? Tá? Então, enquanto eu não sair de um estado vibracional baixo e conseguir mudar esse polo, até a visão do que eu consigo enxergar, as crenças que eu tenho, as experiências que eu tenho, os ambientes que eu vou estar, eles vão estar totalmente limitados a isso. Tá? E a gente vai entender outra coisa importante. Já ouviram muito falar de lei da atração, manifestação, todas essas coisas, né? Então, a gente está sempre buscando atrair alguma coisa, na expectativa de quando acontecer isso, então a gente vai fazer vários e vários rituais que existem de atração, de manifestação, para quando esta coisa chegar na nossa vida, a nossa vida vai ser realizada e nós vamos nos sentir realizados. Tá? O que eu vou falar aqui para vocês vai um pouco contra tudo isso. Você não tem que buscar atrair nada. Tudo que é relevante para a vida de cada um de vocês já está aqui. Você que empurra ele para fora. Ele já está presente e ele está fazendo de tudo para chegar em você. Tudo que é relevante, não tudo que eu quero. Tudo que é importante, relevante para a sua jornada desta vida, já está presente e está fazendo de tudo para chegar em você. Você empurra ele, você não olha para ele. E, ao mesmo tempo, tudo que a gente fala que a gente não quer e que nos faz mal, está fazendo de tudo para ir embora da gente. A gente que segura ela. Então, eu seguro o que eu não quero e eu evito o que precisa acontecer. Então, quanto mais eu vou buscar atração, e ao mesmo tempo estou segurando coisas que precisam ir embora, eu vou ficar nesse loop para sempre. Tá? E por que a gente faz isso? Existe um negócio chamado mecanismo da motivação. Tá? Tudo que a gente faz, ele tem um propósito. Até mesmo as coisas que a gente faz, que a gente diz que a gente não prefere, existe um propósito por trás disso. Então, eu quero que vocês pensem aí dentro do que vocês trouxeram, todas as coisas que vocês querem mudar, todas as coisas que vocês querem melhorar, todas as coisas que vocês lutam para tirar da frente de vocês, por que elas não saem? O que vocês ganham com ela? E o que vocês perdem com ela? Nosso corpo, existe muito aquele termo de autossabotagem. E eu não concordo muito com isso, porque ele é meio que limitado. Nosso corpo não vai tentar destruir a gente. A nossa mente não quer destruir a gente. O único objetivo da nossa mente é fazer a gente sobreviver. Porém, a gente aprendeu que sobreviver, em muitos casos, significa dor. Então, eu vou criar mecanismos para sentir dor, porque é uma dor que eu conheço, é uma dor que se repetiu ao longo de muito tempo. Porque se eu optar por um caminho diferente, um caminho onde eu possa ser eu mesmo, onde eu possa experienciar a vida sendo autêntico, me expressando de verdade, será que se eu fizer isso eu não vou sentir muito mais dor do que ficar onde eu estou?
será que a grande dor não é, se eu for eu mesmo de verdade, o que vai acontecer? Alguém pegou aí, né? Então, se eu ficar com coisas que eu digo que não me fazem bem, e me trazem culpa, me trazem dor, me trazem ansiedade, são dores controláveis. E a mente está tentando controlar. Ela viu que você experienciou isso no passado, ela entendeu que se você tivesse experienciado algo diferente, poderia trazer uma dor muito maior. Então, é melhor eu continuar nesse sistema onde eu vou ter dor, mas é uma dor que eu sei, é um caminho que eu sei. E é um caminho que vai me levar para um futuro que eu conheço. Mesmo que eu diga que eu prefiro, que eu não prefiro ele. Dentro de mim eu sei que ele é mais confortável do que a alternativa. Ou seja, o maior medo é eu ser livre. Ser livre para ser quem eu sou. Se eu for livre para ser quem eu sou de verdade, e eu me expressar do jeito que eu quero me expressar, alguma coisa tão ruim pode acontecer que a dor que isso vai causar é muito maior do que eu ficar na dor que eu estou hoje. Então, a sua mente ela não está tentando sabotar você. Ela está tentando proteger você. Só que ela está tentando proteger você de uma projeção que ela acredita que possa ser verdade baseada numa experiência do passado, baseada numa memória do passado. Só que se eu falar para vocês que todas as memórias do passado, todas elas são falsas. A memória que você tem hoje sobre o seu passado, ela é diferente da memória que você tem sobre o seu passado um ano atrás. Porque você mudou. Ou seja, eu vou projetar um futuro que vai trazer um sofrimento incalculável, extremamente avassalador, baseado em uma memória que não existe. Porém, este risco, é melhor eu me precaver desse risco e me manter na situação que eu conheço, mesmo experienciando dor. Quando eu tento sair do que eu conheço para ir para ir para um lugar novo, eu tenho a experiência de sofrimento. E aí o corpo começa a se manifestar. Eu sei que tem uma possibilidade de algo melhor para minha vida, eu sei que existe algo diferente e eu vou tentar fazer esse caminho. Toda vez que eu tento fazer esse caminho, a minha mente entende que isso pode gerar um risco tão grande, ela vai travar você e vai manter você dentro do seu caminho. E aí você começa como se você estivesse sendo puxado por forças opostas. Faz sentido? Ou seja, de uma maneira estranha, inconsciente, precária, a sua mente não quer destruir você. Ela quer proteger você de algo que pode acontecer se você seguir um caminho novo, desconhecido, um caminho onde ser você mesmo pode ser um risco tão grande ao que a sua própria existência. Se eu for eu mesmo, as pessoas falarem que eu não sou bom o bastante, essa é a maior dor possível que eu posso experienciar. Essa dor de rejeição, ela é tão forte que ao longo dos anos, dos milhares de anos, nosso cérebro entendeu que ser rejeitado significa morte. Então, se eu for eu mesmo e eu for rejeitado, eu estou morrendo. Então, eu vou criar adaptações que não são eu, são partes da minha identidade, para que eu consiga me adaptar e ser aceito na sociedade, nos diferentes grupos. Mesmo que a hora que eu vá deitar à noite no travesseiro, eu chore falando que eu não sou essa pessoa. Faz sentido? Então, ninguém faz nada que não tenha um propósito. O que a gente precisa encontrar é por que eu faço essas coisas que eu prefiro não fazer e por que eu não sigo um caminho que eu digo que eu prefiro seguir. O que trava isso? E o que vai travar isso é as definições e as crenças que a gente tem. Se eu fizer o que eu gosto de verdade, se eu for quem eu sou de verdade, e eu for cantar que é algo que eu amo de verdade, que vibra a minha alma, que eu travo no tempo, sou eu quando eu estou cantando. Mas se eu cantar desafinado, não é perfeito. Se eu cantar e as pessoas olharem para mim e me julgarem, e agora o que vai acontecer? Ou seja, eu travo o que eu sou de verdade baseado nas crenças e nas definições que eu tenho sobre o que significa ser aceito pelos outros. É isso que a gente precisa descobrir. Por que eu não posso ser eu mesmo? O que impede eu de ser eu mesmo? E aí eu deixo com vocês com 3 perguntas. Sempre que vocês estiverem em uma situação onde vocês experienciarem uma sensação ruim, de medo, de angústia, de culpa, e vocês souberem que isso não faz sentido nenhum racional, eu quero que vocês
sempre tem essas 3 perguntas com vocês, para vocês identificarem o que está por trás de tudo. Então, quando você presenciar uma experiência, uma situação onde você não se sinta bem, quero que você faça a seguinte pergunta para você. O que eu acredito ser verdade sobre mim nessa situação? Se eu cantar e as pessoas rirem de mim, o que significa isso? Qual que é a verdade sobre mim que está por trás disso? E aí sempre tem essa assim, se eu fizer isso e as pessoas rirem de mim, eu sou o quê? E aí a lista começa a crescer. Uma outra pergunta para ajudar vocês a olharem essa parte das crenças das definições. Qual é o pior medo ou consequência que eu acho que vai acontecer se eu enfrentar essa situação? Aqui você começa a explorar o medo que está por trás dessa resistência ou dessa falta de ação. Eu tenho procrastinação. Eu começo os projetos e eu não paro. Qual é o medo que você tem se você fizer esse projeto e terminar? O que você acha que de pior consequência vai acontecer se você fizer o trabalho? A procrastinação não é você tentando se destruir. É você tentando se proteger de uma culpa que vai ter se você for para frente e você errar. Então, eu prefiro procrastinar e sentir dor do que fazer um trabalho e não dar muito bem feito e me sentir culpado. Dói muito mais a culpa do que a procrastinação. Só que quanto mais eu procrastino, mais eu gero o quê? Culpa. Então, quando a gente vai tratar a procrastinação, e a gente fica fazendo técnicas de Pomodoro, técnicas de agenda, milhares de técnicas comportamentais, elas ajudam. Mas se você não olhar por que você se sente culpado, se você fazer o que você tem que fazer, não adianta nada. Porque você vai dar um jeito de sabotar até a técnica do Pomodoro, para continuar no ciclo da culpa. Você usa da procrastinação para se manter culpado. Faz sentido? E aí uma outra pergunta, pensa num objetivo que vocês têm. Ah, quando eu tiver essa coisa, quando eu alcançar isso, aí sim, aí vai dar certo. Pode ser algo pequeno, algo grande, algo que você fala assim, quando eu conseguir isso aqui, vai curar tudo. Amanhã vai estar arco-íris. Cara, mudou. Eu vou sair abraçando os mendigos na rua, dando beijo em todo mundo. Olha, mudou. Pensa nesse negócio e fala assim, ah, tá, ele está lá no futuro. Eu quero que vocês façam uma pergunta assim, quanto tempo eu realmente acredito que vai demorar para alcançar o que eu quero? Eu quero que vocês comecem a fazer assim, é 20 anos? Ah, 20 anos com certeza. Ah, daqui 20 anos com certeza eu vou ter esse negócio. Ah, beleza. Tá bom. Então, para alcançar o que eu quero, em 20 anos eu tenho certeza absoluta. Em 10 anos eu tenho certeza absoluta? Ah, certeza absoluta que eu consigo alcançar. Com as crenças que eu tenho hoje, com quem eu sou hoje, em 10 anos eu tenho certeza absoluta que eu vou alcançar isso. Em 5 anos eu tenho certeza absoluta que eu vou alcançar isso? Absoluta certeza. Em 5 anos isso aqui vai acontecer com certeza. Em 2 anos, eu tenho certeza que isso vai acontecer. No momento que você tiver a hesitação, é aí que está o tempo que você vai levar de acordo com a crença que você tem hoje. Ou seja, para eu alcançar o que eu preciso, que já está aqui, eu preciso de 2 anos para alcançar essa coisa. Ou seja, eu preciso de 2 anos de terapia, eu preciso de 2 anos desbloqueando as chaves, alcançando os estados, não sei o quê. Entenderam? O objetivo é cada vez internamente diminuir este tempo. Até que você fale, cara, do jeito que eu estou hoje, nas crenças que eu tenho hoje, do jeito que eu vejo hoje, essa coisa que eu quero alcançar é coisa de 2, 3 meses. Você acabou de provar para você mesmo que a tua crença interna mudou. Quando você fala, ah, eu acho que em 3 anos pode ser sim, pode ser que não, você precisa de 3 anos de preparação para alcançar algo que está existente, que é um plano que você tem hoje. Entenderam? Então, façam sempre essa conta e vejam quanto tempo você acha que leva para alcançar o que você precisa. Ah, eu preciso ser diretor da minha empresa. Então, para que isso aconteça, eu preciso de 20 anos. Que crença que você tem dentro de você que faz você acreditar que você precisa de 20 anos? Que crença que você tem sobre você? Qual é a verdade que você diz para você quando você acredita que nunca vai ser possível isso? Que você acredita ser verdade para você e nunca o que você quer vai acontecer.
Quando você olhar qual é a verdade sobre você mesmo, você não começa a fazer o processo de desbloquear a crença. A crença acaba nessa hora. Você solta ela, porque você vai ver que não faz o menor sentido. Quando você não consegue soltar isso, significa que existe uma outra crença protegendo a crença principal. Continua investigando. Até a hora que você chegar e doer em você, aí sim você acertou o lugar. Quando você acertar o lugar, ela começa a se soltar naturalmente, porque você vai ver que ela não faz o menor sentido. É algo que você aprendeu ao longo da sua vida inteira para que você conseguisse se adaptar, provavelmente ao seu pai ou à sua mãe, para que você pudesse ser aceito por eles. Então, se eu gosto de gritar e gosto de fazer bagunça e meu pai briga comigo, então eu aprendo que quando eu estou com ele, eu fico quieto para agradar o meu pai. Eu passo a vida inteira em situações onde eu quero me expressar e eu fico quieto. Até que chega um momento que eu estouro aqui dentro. Porque eu passei a vida inteira rejeitando quem eu sou de verdade para me adaptar a alguém. Ou seja, só que esse alguém aqui no futuro não é mais o pai e a mãe. Eles são representações. Ou seja, você não se relaciona com as pessoas aqui fora. Você se relaciona com as representações delas que refletem em você. Ou seja, você não se relaciona com ninguém aqui fora. Você se relaciona com o que você vê no outro a partir de você. Ou seja, é tudo um espelho. Você vê uma pessoa como frustrada e raivosa e ignorante, outra pessoa vê ela como a pessoa mais alegre do mundo. Já passaram por isso? A mesma pessoa, duas pessoas veem de forma totalmente diferente. Porque não é a pessoa, é o que você é dentro daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa nada mais é do que um reflexo do que você precisa olhar dentro de você. Ela acabou de fazer um favor para você. Quando você olha para uma pessoa e você vê raiva nela, ela reflete a raiva que existe dentro de você. Ou seja, o propósito dessa pessoa é ajudar você a enxergar o que tem dentro de você, que você precisa crescer. E o contrário também. O propósito, às vezes, é você ser ajudado pela pessoa ou você ajudar ela a enxergar o que tem dentro dela que ela não consegue ver. Você vê raiva, eu vejo amor. Eu vou ver baseado nas crenças, nas definições que eu tive ao longo de uma vida inteira para ser amado. Mesmo que para isso eu precise me sacrificar. Todas as terapias que eu fiz até hoje, todas, todo o sacrifício que a gente faz, toda a destruição que a gente faz, eu faço isso por alguém. Mãe, eu vou sofrer junto com a senhora. Eu não largo da senhora. Então eu vou destruir a minha vida, porque se eu for maior que você, não pode, mãe. A senhora sofreu a vida inteira. Então eu e a senhora continuamos juntos. Mesmo que para isso eu perca a minha vida. Faz sentido? O objetivo é por que eu ainda preciso me sacrificar? Por que isso ainda serve um propósito dentro de mim? E aí eu corto isso, eu solto isso. A não ser que você queira continuar se segurando a isso. E tem muita gente que não quer se livrar disso. Tem muita gente que aprendeu que se ela deixar de ser vítima, o sofrimento que pode vir para ela é tão grande que eu prefiro ser vítima. Ela vai fazer terapia a vida inteira, não para melhorar, mas para que ela fale. Tá vendo? Até o terapeuta fala que eu não tenho jeito. Ou seja, é uma escolha. Ela escolhe se manter nesse papel porque esse papel ainda tem um propósito dentro da vida dela. Ainda tem mais benefícios do que se ela se soltar e for livre de verdade. Livre de verdade significa o quê? Agora é tudo novo, é um vazio, eu estou sozinho, e agora como é que eu vou fazer? Quando eu estiver doente, a minha mãe não vai vir aqui mais trazer sopa para mim. E agora? Então, o medo da liberdade é muito pior do que o medo de eu me manter uma vítima e me manter sofrendo. Só que eu preciso que a gente olhe para isso de verdade, tão fundo, para a gente ver que isso é tão bonito e trágico, para que vocês possam tomar uma escolha consciente agora. Porque até hoje está todo mundo correndo inconsciente. Todo mundo vê que não faz sentido, mas não consegue fazer o contrário. Eu só vou conseguir ter a escolha consciente quando eu enxergar tudo isso, enxergar por que eu faço e por que eu ainda preciso continuar fazendo isso. Para que aí sim eu possa fazer um processo de reeducação emocional. Para que eu deixe o que tem que ficar para trás, para que eu siga para frente. Faz sentido?
Alguém quer Bastante. comentar alguma coisa? Acho que foi, Eu falei que eu ia pegar pesado, eu falei que não ia ser moleza, não. foi um tapa na cara de mão fechada, eu acho, Mas sabe? um tapa de amor, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim, porque eu, no meu caso, né? Às vezes quando eu consigo, tá, de boa, eu começo a fazer algumas reflexões e me pergunto, né? Por que que eu tô assim? Por que que eu não consigo? Nada que eu começo, eu consigo ir até o final, mesmo sabendo que eu tenho potencial, que eu consigo fazer, sabe? E, Hum, e eu sempre escutei assim: você não faz nada direito, hum, você não presta para nada. E isso ficou lá atrás, né? E acho que agora, assim, na vida adulta, como deu esse boom, isso tudo voltou. uhum, É, fazem exatamente 30 dias que eu comecei a trabalhar novamente, depois de um longo período, né? Trabalhando por conta, em casa, enfim. E em 30 dias, o meu gerente me chamou para me ensinar outras funções. É, lógico, com ele eu aceitei tudo, uma mudança de cargo, eu nem passei pela experiência ainda. Só que dentro de mim, né, eu falava assim: eu não quero. Como assim? Eu fui contratada para fazer X e agora em uhum, menos de um mês ele quer que eu faça Y. Não é uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz há muitos anos atrás, mas eu não. Hoje, você falando isso, Bruno, é como se eu não me sentisse merecedora dessa confiança, desse crédito, dessa promoção. Porque alguns anos atrás eu me vi mais ou menos na mesma situação, porém só me falaram: olha, você vai mudar de cargo, você vai mudar de função, vai ficar em outro setor. E só. E eu fui uhum, jogada num lugar onde eu tive que reestruturar tudo, e foi daí que eu percebi que eu comecei a ficar doente, mas eu não era valorizada. Então, eu tenho essa dificuldade de, de aceitar o meu valor. uhum. Eu sei, lá no fundo, eu sei que eu tenho, mas eu não consegui enxergar. Quando alguém fala para mim: não fica assim, você é uma boa pessoa, você é uma boa mãe, você é tal, 50% de mim fala: não, essa pessoa tá louca. Elas não me conhecem. Eu não sou isso. Eu não Uhum. mereço isso, sabe? É uma rejeição de mim mesma. Então, em casa aqui, por exemplo, uma outra situação é com meu esposo. Às vezes eu até brinco com ele de que ele é muito parecido com a minha mãe. Falei, às vezes eu fico pensando: cara, por que que eu casei? Porque ele é muito tímido, ele é muito na dele, só que eu não sei se é coisa da minha cabeça ou, enfim, ele é meio seco. Uhum. E a minha mãe era muito assim, né? Minha mãe não tinha demonstrações de carinho, o dela era o básico, tal. Então, são coisinhas pequenas que fala: nossa, você não vai ficar chateada por causa disso, mas chateio, porque eu tenho um problema nas pernas que eu sinto muitas dores. E eu Uhum. trabalho num restaurante, então eu trabalho a noite inteira de pé. Então, eu chego destruída. E já tem umas 3 vezes que eu pedi: faz uma massagem nas minhas pernas, porque eu tô com muita dor e eu tô com uma lesão no pé que eu não melhorei ainda. E aí ele fala: uhum, e vira e dorme. Então, aquilo assim, pra mim, tipo, cara, é uma coisa simples, mas eu posso levantar e preparar um chá para quando ele tá doente, sabe? Assim, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, porque quando eu começo a Claro. falar, as coisas só vão saindo. E você consegue perceber como é difícil expressar não o que eu penso, mas o que eu sinto? Muito, muito, A gente sabe? aprendeu a dar nome às coisas que a gente sente? Não,
Você está Não. tentando trazer nomes que a gente conhece para justificar alguma coisa estranha, certo? Você está olhando para Sim, cima, você está tentando buscar palavras para falar de um negócio estranho que acontece dentro de você. sim, é exatamente isso. Então, assim, são pequenas dores, assim, agora no cotidiano, mas, assim, que elas me dilaceram muito, sabe? Muito. Você falando, né, da raiva, uma pessoa vê com raiva, outra pessoa vê com amor. Cara, eu tenho uma boa, graças a Deus, assim, uma boa comunicação, um pessoal legal no trabalho, tenho uma parceirinha lá, que assim, eu falo que foi amor à primeira vista, a gente se dá super bem, e ela me falou esses dias, eu acho que eu não tô bem aqui, eu não tô fazendo as coisas direito. Só que eu enxergo nela totalmente diferente. E eu falei isso para ela. Ela falou: Você acha? Eu falei: Com certeza, você já melhorou muito. O que você enxerga nela? Eu Primeira enxergo palavra, primeira palavra que vem. Primeira palavra, amor, amor. amor. Então você consegue entender que o que você enxerga nela é, na verdade, você? Ela só reflete o que existe em você? Agora, depois desse cruzado, sim. E talvez ela precise de você para você ajudar ela a enxergar a mesma coisa nela. Então, neste caso, o propósito dela não é ela ajudar você, talvez seja você ajudar ela a enxergar o que você enxerga nela, que é a mesma coisa que você enxerga em você. Ou Entendi. seja, quando você fala que você não tem valor e você olha nas pessoas e você vê amor, é a primeira mentira que você está contando para você. Agora, o que a gente precisa te ajudar a enxergar é por que que eu preciso contar essa mentira sobre mim mesmo? Lembra? Tudo tem Entendi. um propósito. Tudo tem um propósito. Uhum. Tá? Então, Sim. continua aqui. Continua. Você está quase lá. Está quase lá. Ai, que bom. Já marcou a terapia já? Já Conseguiu já? marquei domingo que vem. Perfeito. Está quase lá. Aguenta Tá mais uma quase. semana. Não, aguento. Mas é isso, assim. Então, eu sei que tem que cutucar a ferida, né, para poder tratar. Mas ao mesmo tempo que é desesperador, depois que cutuca, traz uma sensação de alívio, de falar, é, eu ainda tenho salvação, sabe? A gente a gente só tem que tomar cuidado para não ficar cutucando a ferida errada muitas vezes. É mais fácil cutucar a ferida certa uma vez só. Sim, sim, E aí é precisa ver verdade. por que que tantas outras feridas escondem a ferida principal. O foco, né, da doença, vamos dizer assim, exatamente. É Não, aí, não, é, é aí que a hipnoterapia vai ser diferente das terapias convencionais. Nas terapias convencionais, a gente vai normalmente olhar as feridas menores e a gente vai remendando elas, e a gente vai crescendo ao longo do tempo, através de sessões semanais. A hipnoterapia não, a gente vai tirar todas as feridas secundárias, a gente vai direto na que realmente incomoda. Para entendi, que aí depois a gente continue no processo de terapia convencional, costurando um pouquinho o que falta ali. Mas a gente vai tentar costurar o máximo possível a verdade. E tirar todas as enganações e manipulações que a gente faz através de estratégias e outras feridas que impedem a gente olhar para a ferida principal. Por quê? Se eu olhar para a ferida principal, significa um sofrimento tão grande que eu prefiro deixar as pessoas se batendo a cabeça com feridas menores secundárias. Pelo menos ela está protegida aqui. Porque se ela olhar para o que realmente dói de verdade, a dor pode ser tão grande que ela não vai suportar. Ou seja, existe um risco de vida para o cérebro, que é uma mentira, mas tudo bem. É isso que é assim que é assim que é o mecanismo dele. entendi. Bom, obrigado aí pela honestidade e pelas palavras aí. Aguenta firme aí. Eu que agradeço, Bruno. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, gente, agora eu quero que a gente faça o seguinte: eu vou dar 10 minutos para vocês e eu quero que vocês escrevam o seguinte, tá? Depois disso, a gente vai para a hipnose. Qual que é a história que eu conto para mim hoje? E aí você vai, durante 10 minutos, escrever sem pensar. Como é que você se descreve? O que você acredita sobre você mesmo e sobre a vida até agora? Quais são as limitações, os desafios?
O que você sente que impede você de ser quem você quer ser? Quais histórias que você já contou para justificar os seus momentos de dor e de fracasso? O que você diz para você mesmo quando as coisas não dão certo? Quem ou o que você acredita ser responsável pela sua felicidade ou pelo seu sofrimento? E o que você sempre acreditou que precisa acontecer para que você finalmente se sinta completo e realizado? São perguntas guias, tá? Você escreve uma carta para você mesmo de até hoje a minha história foi a sua história. Escreva o máximo que você conseguir, sem pensar, coração total. O que eu sinto? Sempre começa assim, eu sinto que a minha vida é isso, eu sinto que eu sou isso, eu sinto que as pessoas fazem isso, eu sinto que fizeram isso, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Não é, eu acho, não, não, eu sinto. Durante 10 minutos, escrevam tudo que você acredita que seja a sua história até hoje, de limitação, de dor, de sofrimento, de felicidade, o que eu sinto que é a minha história até hoje, para que a gente entre em hipnose e deixe essa história para trás, tá? Então, cada um agora tem 10 minutos, utilizem o tempo da melhor maneira possível, não é para escrever perfeito, não é para... É a tua história, o jeito que der, de tudo que sair agora aí. Se conecta com você mesmo, olha para o coração e escreve. Olha para a tua vida inteira e gospe aí dentro no papel qual é a história que eu conto para mim até hoje. Em 10 minutos a gente volta e a gente vai voltar em hipnose e eu vou explicar como vai funcionar, tá? 10 minutos a gente já volta aí.
Todos de volta já? Como foi escrever a própria história? Difícil, bem difícil. Então, agora, gente, a gente vai para hipnose, tá? A gente vai fazer aqui, não é terapia, tá? A gente vai fazer uma ferramenta terapêutica. Vai usar a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Não tem como a gente fazer terapia em conjunto, não tem, é muito complicado, tá? Mas a sessão de hipnose terapêutica, ela pode trazer um alívio muito grande para vocês, tá? Quando a gente fala em hipnose, muita gente acha que a hipnose vai entrar na nossa mente e vai destravar alguma coisa, ou vai mostrar algo que eu nunca pude enxergar, alguma memória super escondida. A hipnose, ela é um... Eu vou ter que quebrar esse mito de vocês, tá? Não sei se vocês têm esse mito, mas eu atendo, todas as pessoas que eu atendo, elas já chegam com essa ideia. A hipnose, ela é um estado da sua mente normal, é um estado natural da sua mente. Assim como vocês estão aqui conversando comigo, vocês estão em vigília, as ondas cerebrais que vocês estão aqui estão em vigília, vocês estão em alerta. Ou seja, a atenção de vocês está para fora, então vocês estão vendo o que está acontecendo, vocês estão ouvindo, vocês sabem o barulho, vocês sabem o cheiro, vocês estão com a atenção para fora, mas ao mesmo tempo você tem uma parte da sua atenção que está para dentro. O oposto desse estado é o estado de sono, onde você vai tão para dentro, para dentro, para dentro, que você fica inconsciente. A hipnose, ela é um meio termo, tá? Ou seja, ela é um estado que ela acontece naturalmente na nossa mente. O que eu quero dizer com isso? Vocês se hipnotizam todos os dias, pelo menos 50, 60 vezes. Isso quer dizer o quê? Não é o Bruno que hipnotiza vocês. Vocês que se hipnotizam todas as vezes. E a hipnose é um processo muito simples. Qual que é o objetivo? É tirar a atenção de vocês de fora, então com os olhos fechados de fora, eu relaxo o meu corpo e eu ponho a atenção para onde? Para dentro. A partir do momento que eu ponho a atenção para dentro, o que sobra? Pensamentos, emoções e os condicionamentos automáticos que a gente tem dentro do corpo. Então, a partir desse momento que eu estou olhando só para dentro e eu começo a seguir as instruções que eu vou falando para vocês, então eu vou fazendo um passo a passo. Então, eu vou falar assim, fecha os olhos, imagina o olho relaxando. Quando vocês vão seguindo esse passo a passo, é como se vocês estivessem aceitando o que eu estou falando para vocês. Então, a nossa mente crítica, a nossa mente racional, ela começa a relaxar. Então, é como se você estivesse entrando num lugar onde você aceita o que eu estou falando. Então, é um processo muito simples, é só seguir as instruções e eu vou pedir para vocês imaginarem algumas coisas. Então, eu vou pedir para vocês imaginarem um cavalo amarelo. Aí vocês vão falar assim, cara, não existe cavalo amarelo. Nesse momento, você sai da hipnose. Porque você está tentando justificar, criar premissas baseadas no que você conhece. Como você não conhece um cavalo amarelo, você fala que não existe. Nesse momento, você sai do processo. Então, quando eu falar, imagina um cavalo amarelo, é a primeira coisa que vier na sua mente. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você só imagina, do jeito que der. A primeira coisa que aparecer. Não precisa ser perfeito, precisa ser do seu jeito. E eu vou pedir também para vocês sentirem as coisas. Então, eu vou falar assim, sinta isso, sinta aquilo. E eu vou pedir muito que vocês usem muito a intuição. Não pensem muito. Primeira coisa que vier na mente de vocês, vocês externalizam. Onde? Dentro da mente de vocês. Vai ser um processo onde você vai usar a sua imaginação para criar um cenário aí dentro de vocês. Tá? Então é só isso, é muito simples. Vou pedir para vocês ficarem bem relaxados, é só seguir as instruções, tá? Quem já passou pela hipnose já sabe como é tranquilo, não tem nada de anormal, é super tranquilo. Então só fiquem numa posição que vocês possam relaxar, que não precisem ficar segurando o celular. Eu vou pedir para todos abrirem a câmera, tá? Porque eu preciso ver pelo menos o rosto de vocês. Eu vou desligar a minha câmera aqui para não dar ruído com a internet. E eu vou só guiando vocês, e vocês vão só seguindo as instruções. Deixem aí o celular, fiquem numa posição que vocês possam relaxar. Vocês só precisam me ouvir agora. Vocês não estão de olho fechado, vocês só precisam me ouvir. Tá bom? Pode ser sentado também, o jeito que for, o jeito que der. Desde que não esteja braços cruzados, pernas cruzadas, do jeito que conseguirem aí. Todos prontos?
Todos se ajeitem, por favor, relaxando, conectando aí com vocês, olhos fechados. Pedir para você inspirar bem devagar e profundo. 1, 2, 3. Segura o ar um pouquinho. 1, 2, 3. E quando você soltar o ar, solta o ar, imagina que o corpo inteiro vai relaxando. É como se o corpo inteiro fosse amolecendo, ficando pesado. Relaxando do topo da cabeça até as pontas dos pés. E agora eu vou pedir para você fazer algo muito simples. Eu vou pedir para você pôr toda a sua atenção na região dos olhos, nos músculos ao redor dos olhos. Eu quero que você imagine que esses músculos, eles começam a ficar pesados, tão pesados como se fosse uma bola de chumbo. Esses músculos pesados, cada vez mais pesados, é como se eles estivessem totalmente desligados. Tão pesados e tão desligados, que agora eu quero que você imagine que você tem uma espécie de uma cola mágica. E você vai passando essa cola mágica na região das pálpebras. E esses olhos que estavam pesados, desligados, eles ficam totalmente colados agora. Em alguns instantes, eu vou pedir para você fazer um teste. Eu vou pedir para você tentar abrir os olhos, mas você vai provar para você mesmo que ele não abre. Tenta abrir, mas não deixa ele abrir. Isso, muito bom. Imagina que esse peso dos olhos agora começa a descer pelo corpo inteiro. E o corpo inteiro vai ficando pesado, bem mole, bem relaxado, tranquilo. Em alguns instantes, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos no meu comando. E cada vez que você fechar os olhos, é como se o seu corpo relaxasse ainda mais. Bem mole, como se você estivesse afundando aí na cadeira, na cama. Abre os olhos, fecha os olhos. Imagina a perna direita relaxando. A pele da perna direita relaxando. Os dedos do pé direito relaxando. Abre os olhos, fecha os olhos. Imagina o ombro esquerdo relaxando. O braço esquerdo, os dedos da mão esquerda relaxando. Abre os olhos, fecha os olhos. Imagina o pescoço soltando, o peito soltando, o abdômen soltando, o corpo inteiro bem solto, bem relaxado, bem mole, bem pesado, como se fosse até um pedaço de pano molhado, assim, tão solto que você está. E agora que nós fizemos um relaxamento físico, nós vamos fazer um relaxamento mental. E ele é muito simples. Eu vou pedir para vocês, aí dentro da imaginação de vocês, fazer uma contagem regressiva a partir do número 100. Eu quero que vocês imaginem que é como se estivesse no infinito, assim. E quanto mais vocês vão fazendo essa contagem regressiva aí na mente de vocês, eu quero que vocês imaginem que a sequência desses números, elas começam a ficar tão pequenas, mas tão longe, que vocês vão perceber que após poucos números, eles começam a desaparecer. Imagina agora que você começa bem devagar aí dentro de você, 100, e você vai vendo o próximo número ficando cada vez mais longe, cada vez menor, 99, ele vai ficando mais longe, bem pequenininho, 98, ele já começa quase que assumindo, desaparecendo, 97, bem pequenininho, já quase não dá nem para ver mais ele de tão longe, 96, ele vai desaparecendo, bem pequeno, 95, 94, aí o próximo está bem longe, 93. E aí, como se uma nuvem estivesse passando aí, né, na mente de vocês, e começasse a apagar todos esses números. Comece a fazer todos eles desaparecerem agora. Faça todos eles sumirem. Isso, deixa eles embora agora. E agora eu quero que você imagine que você está numa espécie de um elevador mágico, um elevador seguro, tranquilo, iluminado. E você vai entrar nesse elevador mágico e você vai só relaxar. E eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E quanto mais você desce nesse elevador, é como se você relaxasse ainda mais. E você vai ver lá embaixo vai ter o número 1. E quando você chegar naquele número 1, é como se você tivesse o máximo de relaxamento que você já teve na vida de você. 10, começa a descer e você percebe que a cabeça vai ficando bem mole. Deixa a cabeça ficar mole, tranquilo. 9 vai descendo e o pescoço vai soltando. 8, e você percebe o ombro direito ficando bem mole. A cabeça mole, o ombro mole, o braço mole, bem relaxado. 7 vai descendo, e quanto mais você desce, mais a perna esquerda relaxa.
6. Aí você lá embaixo vê o número 1. E quando chegar naquele número 1, é o máximo de relaxamento do dia de hoje. 5 vai descendo. E todos os sons ao seu redor te ajudam a ir mais fundo. E você põe toda a sua atenção só na minha voz agora. O corpo inteiro relaxado, os braços relaxados, as pernas relaxadas e você continua descendo. 4, 3. Quanto mais você desce, mais você põe a atenção aí para dentro de você, por debaixo do peito, por debaixo da pele, por debaixo até do coração. 3, vai descendo. Quanto mais desce, mais relaxa. 3, 2, 1. E agora você vai mais fundo aí dentro de você. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos e você só vai mais fundo, relaxa ainda mais. E eu sei que aí dentro de você existe uma história que você contou para você até hoje. Uma história de dor, de luta, uma história que travou você, que impediu você de crescer, uma história que te traz culpa, vergonha, eu não sei qual é a sua história. Você conhece ela. Eu quero só que você imagine tudo que você escreveu aí, tudo que você viveu até hoje, todas as lutas, todas as dores, todos os fracassos, todos os sucessos também, os relacionamentos que não deram certo, os sonhos que deram errado, as perdas. Uma história que até hoje você contou para você mesmo, uma história sobre você mesmo. Uma história que você acreditou ser verdade sobre quem você é. Uma história que não deixou você crescer, tirou coisas de você, trouxe consequências. Imagine essa história que você tem. Eu quero que você pegue, só imagina você pegando este papel que você escreveu. E eu vou pedir para você imaginar que você está descendo uma escada agora. E quando você descer essa escada, você vai começar a entrar por um corredor bem escuro. Começa a descer essa escada agora. 5 vai descendo. Quanto mais você vai descendo essa escada, mais essa história começa a crescer dentro de você. As memórias começam a vir, os fracassos começam a voltar. 3 vai descendo. Quanto mais você desce, mais você se conecta com essa história até hoje. 3 vai descendo. 2, 1. E você vai ver na sua frente aí tem uma porta. Imagina você abrindo essa porta e entrando por um corredor bem escuro. Começa a andar por esse corredor agora. Só você e a sua história na mão agora. Você vai andando por esse corredor escuro, não consegue ver nada. E você vai ver que ali na frente vai ter uma outra porta. Eu quero que você abra essa porta. Você vai entrar numa sala escura agora. E no centro dessa sala escura tem uma caixa bem grande. Quero que vocês imaginem uma sala escura com uma caixa bem grande. Agora eu quero que você imagine que você olha para a sua história e você olha para a caixa. E lá no final dessa sala escura aparece um pedaço de uma luz. E essa luz começa a crescer. E está vindo uma pessoa em direção a você, por trás dessa luz. Uma pessoa bem pequena. Uma pessoa que não conhece essa história. Uma pessoa que aprendeu, que teve que viver essa história para se adaptar, para ser aceito, para se limitar. Na sua frente aparece você, bem pequena. Aquela criança perfeita, pura. Antes de aprender essa história. Imagina que ela vai se tornando bem pequenininha. E ela aparece aí na sua frente agora. Quero que você olhe para essa criança. E diga aí dentro da mente de você. Eu vejo você. E eu sinto muito.
Eu sinto muito que eu tive que carregar essa história. Eu sinto muito que eu também abandonei você. Eu sinto muito que eu não deixei você ser quem você é. Você é lindo. Você é puro. Você é alegre. Você é amor. Eu passei a vida inteira buscando você. Mas eu carreguei muita dor. Eu me machuquei muito. Eu quero que você imagine que você agora vai ler essa história para essa criança. Conta para ela a história da sua vida. Imagina aí dentro de você. Imagine que você está conversando com essa criança. E você vai contar para ela tudo. Os medos, as dores, os fracassos. Conta tudo para ela. Como foi a vida depois que você aprendeu a viver essa história. Conversa com ela. Eu quero que quanto mais você for contando essa história, você olhe para a criança e ela pareça confusa. É como se ela não estivesse entendendo o que você está falando. É como se não fizesse sentido tudo isso. Porque ela não é assim. Ela nunca foi assim. Ela é livre. Então, agora que você contou tudo para ela, eu quero que você imagine que aí dentro da sua mente, não é mais você adulto que está falando com você. É como se essa criança começasse a falar com você agora. E ela olha para você e ela fala: eu também vejo você. E eu tô com muita saudade de você. Eu vi quanto foi difícil a sua vida. E você esqueceu de quem você é. Você não é essa história. Você aprendeu que você é essa história, mas isso não é verdade. Eu não era. Eu era feliz, eu era alegre, eu era divertido, eu era curioso, eu dava risada, eu era confiante, eu era amor. E eu sinto muito que tiraram tudo isso de você. Sinto muito que você teve que carregar essa história por tanto tempo. Mas essa história não define quem você é a partir de agora. A partir de hoje, eu não permito mais você continuar escrevendo essa história. Eu sinto muito por tudo que passou. Mas está na hora de deixar essa história embora. Está na hora de você escrever uma nova história. Está na hora de você voltar a ser igual eu. E aí agora você imagina que o adulto começa a conversar com a criança de novo. E você adulto olha para ela e fala: eu não lembrava que você era tão inteligente assim. Eu por muito tempo me machuquei, me culpei, tive vergonha de quem eu sou. Tudo para que eu conseguisse ser aceito pelos outros. E acabei esquecendo da única pessoa que eu não posso esquecer. Da única pessoa que eu preciso aceitar de verdade. Que sou eu. Do jeito que eu sou. Então agora eu quero que você pegue essa carta, essa história da sua vida até hoje. Quero que você jogue ela dentro dessa caixa. Eu quero que você queime ela. Veja essa caixa pegando fogo. E você só olha para ela. E você olha para ela e fala: eu não preciso mais segurar você. Você foi útil para mim por muito tempo. Eu agradeço até onde eu cheguei.
mas eu não quero continuar com você. E olha ela pegando fogo, e a chama subindo, como se as memórias estivessem indo embora, como se as dores estivessem indo embora, como se tudo estivesse ficando para trás. E você olha naquela criança, ela está tão orgulhosa do que você fez, é como se ela soubesse que a partir de agora você pode voltar a ser você, porque não tem mais essa história te segurando, não tem mais como ela pegou fogo, a não ser que você escolha segurar ela. E a criança olha para você e ela pede, não segura mais. Não vale a pena se sacrificar por ninguém. Você já tentou salvar muita gente, não deu certo. Você não cresceu e os outros também não cresceram. Não tem mais por que se sacrificar por ninguém. A partir de hoje, você vai salvar a única pessoa que importa, que é você. Com amor agora, sem sacrifício. Criança, eu quero que você olhe no olho dele agora e você fala, e eu confio em você agora. Eu sei que você vai dar um jeito. E eu vou estar aqui com você todos os dias agora. E você nunca mais vai esquecer de mim. Porque se você esquecer de mim, eu volto para te pegar de novo. Pergunta para ele, criança, aí dentro de você, se ele entendeu o que você falou. E agora o adulto fala com a criança. O adulto pega na mão da criança. E ele olha para o fogo. E ele sente uma sensação de liberdade agora. De paz. De que um peso que ele carregou uma vida inteira, um peso que nem dele era, um peso que ele teve que aprender a carregar para poder se sobreviver, para poder se adaptar uma vida inteira. Um peso para ser aceito, mesmo que para isso ele precisasse se sacrificar. Isso tudo fica pegando fogo ali. Você pega na mão da criança e você sai dessa porta e você fecha essa porta. E você continua andando nesse corredor. Mais leve agora. Mais livre. Mais em paz. Alegre, porque a criança está alegre com você agora. E aí você vê que tem uma nova porta na sua frente. E você vai abrir essa porta. E é mais uma sala escura agora. E você vai ver que no meio dessa sala tem duas cadeiras. E você, junto com a criança, só olha para essa cadeira. E nessa cadeira está sentado o pai e a mãe. Olha para o pai, olha para a mãe. Fala, pai, mãe, eu não posso mais segurar essa história. Eu não posso mais perder tempo. Eu já me sacrifiquei demais. Eu preciso crescer agora. Eu preciso voltar a ser quem eu sou. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Porque o melhor presente que vocês já podiam ter me dado, vocês já me deram. Que é a vida. E a partir de hoje, eu vou honrar vocês através da vida. Não mais no sofrimento. E aí você olha para o pai e você pergunta aí para ele, pai, o senhor me permite seguir em frente? E só deixa a resposta aparecer aí dentro. E aí você olha para a mãe, pergunta para a mãe, mãe, a senhora me permite seguir em frente? E você olha para os dois e fala, obrigado, pai. Obrigado, mãe. A partir de agora, eu não devo mais nada para vocês. E vocês também não devem mais nada para mim. Eu estou livre para ser quem eu sou de verdade agora. E vocês saem dessa sala agora. E vocês continuam caminhando nesse corredor. E vocês vão ver que lá na frente tem uma nova porta. Mas é uma porta diferente agora. Quanto mais vocês vão andando nesse corredor escuro, ele começa a clarear agora.
Ele começa a ficar iluminado agora. E você tem aquela sensação de que não tem mais peso nenhum, de que está leve. E você vai simplesmente sentir uma sensação de alegria, de felicidade. E você vai abrir essa porta. E agora não é mais uma sala escura. Agora é a sua nova vida. Entra nessa nova porta. E é uma porta onde não tem mais escuridão, não tem mais dor. É uma porta que a única condição para ela existir é alegria, é paixão, é curiosidade, é aventura. Eu quero que você sinta aí dentro de você como é viver uma vida de alegria. Pega essa criança e faz uma festa com ela aí dentro agora. Quero que você imagine como seria a sua vida. Eu quero que você treine a sua mente como seria viver uma vida 100% de alegria. Como você se comportaria? Imagina como se fosse real agora. Sinta aí dentro do seu coração vibrando de alegria. E quanto mais você caminha aí por esse jardim, o que quer que seja, mais alegria você sente, mais alegria a criança sente. Quero que você treine a sua mente a sentir alegria, antes mesmo das coisas acontecerem. Imagina você fazendo as coisas se realizarem agora com alegria. Quem você pode ser quando você é alegre? Quem você pode ser quando você se diverte? Imagina uma vida de alegria agora. Traz esse futuro para agora. Veja tudo se realizando. Veja quem você é, alegre. Agora eu quero que você treine a sua mente a sentir paixão pela vida. Paixão por você. Como é viver uma vida cheia de paixão? Paixão por você, paixão pela vida, paixão pelos outros. Eu quero que você intensifique essa sensação de paixão. Ela vai ficando cada vez mais forte. Vai ter cada vez mais luz aí nesse lugar que você está. As cores ficam até mais vibrantes, ficam mais fortes. Sinta a paixão aí. Como seria uma vida de paixão? O que você pode alcançar vivendo assim? Que pessoas vão estar do seu lado quando você vive assim? Como que você acorda quando você está alegre e apaixonado pela vida? Treina. Treina a sua mente a sentir isso agora, não lá na frente. Agora você está alegre, agora você está com paixão pela vida. E como seria uma vida de curiosidade agora? Onde eu não preciso mais saber todos os detalhes. Eu sigo, eu fluo com a vida. Imagina você num rio e você fluindo com esse rio. E você não tenta segurar nada, você não tenta resistir nada. É como se tudo fosse novo para você. As coisas são novas, as cores são novas, as sensações são novas. Uma vida onde você pode aprender, onde você pode crescer, onde você pode brincar. Como seria uma vida de aventura? Treine a sua mente a sentir a aventura agora. Faça você, essa criança, entrar em aventuras agora. Como seria uma vida onde você confia em você? Sinta confiança em você. E veja como você consegue criar uma vida diferente quando você confia 100% em você. Uma fé inabalável em você, na vida, em algo maior. Sinta aquela confiança. Ela vai ficando cada vez mais forte. É como se ela começasse a consumir o teu corpo inteiro. Das pontas dos pés até o topo da cabeça. Como é viver uma vida com confiança? Onde você pode chegar? O que você pode alcançar? Será que todos aqueles sonhos, todas aquelas dores entrariam no caminho? Como seria uma vida de diversão? Uma vida de risada que talvez você tenha esquecido por muito tempo. Veja você se divertindo com essa criança. Coloque mais pessoas aí também. Não deixe tudo isso só para você.
E imagina que quando você está dividindo essa diversão, não só você está dando risada, se divertindo, a criança está divertindo, mas as outras pessoas também estão se divertindo. Agora elas sentem a sua energia, elas começam a se divertir também, elas começam a rir. Como é viver uma vida agora de diversão e risada? O tempo todo. O dia inteiro você se sentindo alegre, confiante, apaixonado pela vida, se divertindo, dando risada. Como seria sentir gratidão pela vida? Como seria sentir gratidão até pela história que você teve? Se não fosse ela, você não estaria aqui agora. Se não fosse ela, você nem saberia que existe uma versão sua que nunca precisou dessa história. Se não fosse ela, talvez você não soubesse que existe alegria aí dentro, que existe aventura, que existe confiança. Então, até mesmo pela dor que a história trouxe, você tem gratidão. E agora você tem gratidão por você, por tudo que você precisou passar para chegar. Gratidão pelas pessoas, gratidão pelo que você tem. Quando você tem essa sensação forte de gratidão, é como se nada mais faltasse. É como se a busca acabasse. Você não precisa buscar e alcançar mais nada. Sinta como é acordar grato por mais um dia. Sinta como é poder trabalhar grato agora. Onde você trabalharia se você tivesse grato pela vida, grato por tudo? O que você estaria fazendo? O que você deixou de fazer uma vida inteira que você sempre foi apaixonado e você não fez? Por medo, por dúvida, por achar que os outros iam te julgar, te rejeitar? Veja você fazendo aquilo que você sempre foi apaixonado e você mesmo deixou de fazer. Veja você fazendo aquilo que você ama. Veja o amor agora. Sinta o amor. Sinta como é viver uma vida de amor agora, onde tudo que você vê é amor. Sinta esse amor aí dentro. Eu quero que você imagine que esse amor agora você sente ele aí no peito, sente o coração batendo até mais forte. E é como se existisse uma energia de luz aí. E quanto mais você sente amor, mais ela cresce. E quanto mais ela cresce, mais ela radia pelo corpo inteiro. E ela começa a radiar também para a criança, para as outras pessoas, para o lugar que você está. Imagina, quanto mais você sente esse amor, mais ele cresce aí dentro de você. E ele é tão grande que chega até a doer de tão forte que ele é. E agora você vai viver tudo isso ao mesmo tempo. Imagina a alegria ficando forte agora. A paixão ficando cada vez mais forte. A curiosidade cada vez mais forte. A aventura, a confiança, a generosidade, o amor. Tanta coisa boa aí que não sabe nem o que fazer, de tanta alegria. Veja você celebrando tudo isso agora. Veja você celebrando com as pessoas que são importantes para você. Veja como é sentir tudo isso e você vê que agora ela começa a ficar 10 vezes mais forte aí dentro de você. E nesse lugar não existe espaço para dor, não existe espaço para o medo. Sinta como é esse amor aí dentro. Sinta como é viver uma vida de gratidão de verdade. Sinta como é viver se divertindo sem razão nenhuma, sem precisar alcançar nada, simplesmente porque agora você tem permissão para isso. Simplesmente porque agora você assume quem você é. Porque por muito tempo você abandonou você. E você esqueceu que tudo isso já existe aí dentro. Sinta a alegria de novo. Agora. Sinta a gratidão cada vez mais forte. E agora você faz um círculo com as pessoas que são importantes para você. E elas começam a sentir toda essa energia sua agora. E elas começam a se sentir felizes, alegres, gratas também, amorosas. Você vê elas se divertindo. Você vê pessoas que nunca deram risada agora dando risada. Aonde você está com essas pessoas? O que você está fazendo com elas? Veja a paz agora. Veja como é uma vida de liberdade de verdade. E aí dentro de você agora eu quero que você fale a seguinte frase para você. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E eu aceito tudo isso que eu tenho agora.
Eu mereço tudo isso. E a partir de hoje, eu escrevo uma nova história. Eu quero que você intensifique essa história ao máximo agora. Onde você vai estar? Que pessoas você vai estar junto? Como vão ser seus relacionamentos quando você está assim? Onde você trabalha? Quais experiências que você pode ter assim? Veja você aproveitando o máximo das experiências da vida com as pessoas que você ama e agora alegre, feliz, grato, dando risada, aventura, brincando. Faça isso crescer cada vez mais, intensifique isso agora cada vez mais. É como se cada vez ficasse cada vez mais forte aí dentro de você. Ela vai crescendo ainda mais, ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Quanto mais você sente tudo isso, mais os outros sentem também. E os outros sentem cada vez mais, todo mundo vai sentir. Faz isso expandir, faz isso crescer com a máxima de potência agora, o máximo de potência agora. Máximo de alegria, máximo de diversão, máximo de amor. E agora apaga tudo isso. Tudo branco agora. Apaga tudo. Você vai olhar para cima agora. E você vai entregar tudo isso para uma inteligência maior que a sua. Para algo maior guiar você agora. E você se rende. Você se entrega. Que essa mente maior, que essa mente superior, que seja Deus, o universo, o que quer que você chame, que ela guie você agora. Que ela transforme essa visão que você teve em algo muito maior. Algo que você não consegue nem imaginar. Algo que a cada dia vai surpreender você. Que você vai ficar maravilhado com a vida. Que você vai ter felicidades que você não vai ter razão nenhuma para explicar. Você só vai sentir isso. Solta essa história nova. E a partir de agora ela guia você. Sem insistência. Sem resistência. Sem olhar para trás. É como se você começasse a flutuar agora. De tão leve que você está. E você vai percebendo que a cabeça vai ficando ainda mais leve. Todos aqueles pensamentos que incomodavam é como se eles tivessem desaparecido no meio da nuvem. Eles vão se soltando e você vai se sentindo leve, e você vai flutuando. Quanto mais você flutua, mais você relaxa. Quanto mais você vai flutuando, mais os braços vão relaxando ainda mais. É aquela sensação de paz, de que agora uma nova porta se abriu, uma nova esperança se abriu. E eu não precisei ir muito longe, eu só olhei para dentro. E aquela sensação de luz começa a descer de cima para baixo. Ela começa a descer na tua cabeça. Ela vai aliviando os pensamentos. Ela vai curando a mente, ela vai renovando, ela vai transformando a sua mente. Ela vai descendo. E ela vai na sua garganta, no seu pescoço. E tudo que você sempre quis ser e não pôde se expressar, agora como se ela estivesse curando isso. Curando o medo da rejeição, da culpa. E você agora consegue se expressar, ser quem você é de verdade. E essa luz começa a descer para o peito. Ela vai para o coração. E você volta a lembrar de quem você sempre foi. Você lembra, você começa a voltar a lembrar da alegria, do amor que existe aí dentro. E essa luz vai enchendo cada vez mais o coração. De mais alegria, de mais amor. De você mesmo. E essa luz vai descendo pelo corpo inteiro. E você vai flutuando. Quanto mais você flutua, mais essa luz vai iluminando o seu corpo inteiro. Do topo da cabeça até a ponta dos pés. E a partir de agora, você tem uma decisão para tomar. Uma decisão simples. Você pode decidir a partir de agora continuar segurando a história antiga, ou você pode decidir a partir de agora, independente de quanto tempo levar, de quão difícil for, você vai se permitir
criar uma nova história. A sua história. Não a história que alguém ensinou você. Tome essa decisão interna. E saiba que quando você decidir, não tem como mais voltar atrás. E é uma decisão sua. É uma escolha totalmente sua. Tome essa decisão agora. E sinta essa liberdade ficando cada vez mais intensa. Uma sensação de paz agora. Seja bem-vindo de volta a você mesmo. Esse é você. Todos aqui experimentaram isso. Todos aqui experimentaram a verdade. Então, a partir de hoje, eu não aceito mais a mentira que vocês contam. Porque todos vocês enxergaram a verdade. Mesmo que tenha sido por alguns segundos. E você vai atrás dessa verdade agora. Eu vou contar de 1 até 3. E no número 3, você vai abrir os olhos com a sua decisão tomada. 1, 2, 3. Abrindo os olhos. Sejam todos bem-vindos de volta. Podem ficar um tempinho em silêncio aí, tranquilo. Diego, como foi a experiência, Diego? O seu áudio não está saindo, Diego. Acho que foi. Que meu fone Não, agora foi. tá ruim. A sensação que eu tive é que eu deixei a pessoa que eu sou lá nos meus 6 anos Uhum, e eu vivi uma outra vida depois disso, né? uhum, Uma outra pessoa, né? E aquele menino, ele apareceu para mim tão confiante, tão... Puta que pariu. É, é, é um, ele era alguém que eu sempre quis ser, sabe? uhum, Confiante, alegre. E depois eu percebi que quando eu bebo, até um certo grau de alcoólico, né? uhum. Eu sou exatamente essa criança. Vou Confiante, falar, alegre. eu vou falar uma coisa agora que vai contra tudo que vocês já ouviram falar sobre bebida. Muita gente fala que a gente bebe para fugir das dores. A gente foge para encontrar isso que você encontrou. Aí dentro É, de você a tua alma está gritando, porque ela sabe que existe alguma coisa e a bebida ajuda a fazer isso. Até o ponto que ela destrói sim, tudo. Mas você está exato. buscando de alguma maneira reviver o que você sabe que existe aí dentro. Exato. Assim, eu justamente eu comecei a beber com 12 anos. Quando eu comecei, eu, eu vi que eu podia ser eu, Uhum. sabe? E só que até certo ponto, né? É. Depois você começa a beber demais e aí eu já Uhum. não me reconhecia mais, mas até um certo ponto, aquele ponto que se tá alegre, né? Que, vamos dizer assim, é exatamente o que eu encontrei nessa criança quando eu vi. Alegria, confiança, E sabe por que a gente não sem, consegue? sem auto-julgamento, E você sabe por que errado. e por que que a gente não consegue parar de beber? Porque a gente sempre tenta, da próxima vez, reviver de novo aquela criança. Só que nunca dá certo. E Exatamente. aí o que eu posso te falar é o seguinte: essa pessoa não morreu lá atrás, tá?
Isso que você Sim, acessou agora. Se você acessou agora, não existe passado. Tá aí dentro. Entendeu? então, eu sinto que essa criança, ela ficou ali Uhum, todo esse tempo, e ela não se importou que ela está ali, ela não se sentiu abandonada, porque ela não se sente abandonada, olha que legal. ela, ela tá lá, continua confiante, alegre, e durante ali a sessão, eu, eu não queria largar da mão dela, Uhum, uhum, queria que ela estivesse ali sempre comigo, e eu só não consegui acoplar ela a mim, né? uhum, Mas eu queria que ela ficasse ali. Ela gostava de estar ali comigo também, na minha cabeça, né? Durante a sessão. Então, uhum. é basicamente isso. Foi muito bom. Muito legal. Assim, Muito legal. no momento que eu encontrei ela, eu senti muita tristeza, porque eu sinto que eu não dei valor a ela. Eu não que destruí ela, porque ela é indestrutível, né? Uhum, uhum. Mas eu não dei valor, sabe? Enfim, basicamente isso. E obrigado. Foi muito bom. Obrigado. E a Obrigado. minha sessão é quinta-feira. Eu acho que daremos uma evolução maior aí. Uhum, uhum. Quinta-feira a gente termina o Obrigado. trabalho. E aí você acopla ela, de verdade. Sim, amém. Amém. Mais alguém? Bruno, Hum, eu encontrei a minha criança assim, mas muito pequenininha. Eu, nas minhas projeções, assim, de falar da minha criança interior, eu sempre imaginava encontrá-la é, com a idade da minha filha, mais ou menos, entre uhum, 7 anos. uhum. Mas eu encontrei ela muito pequena, Olha que legal. talvez com uns 2 anos de idade, com as Marias Chiquinhas, É, com o rostinho redondo, com aquele olho brilhante. Eu não sei, eu fiquei muito emocionada de ver ela assim, sabe, assim, cheia de vida, uhum, uma sensação boa, mas ao mesmo tempo bem estranha, sabe? uhum. Mas foi bom. Legal, gente. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, então é isso. Essa foi a primeira sessão. Espero que tenha tido valor para vocês aí. Não foi uma sessão de terapia, mas acredito que tenha sido bem terapêutico. Algumas coisas vocês já podem começar a evoluir a partir de agora, né? E o objetivo vai ser isso aí. Toda semana a gente vai pegar de onde a gente estava e a gente vai subir mais um pouco, tá? E em grupo é até mais poderoso que individual. Então, espero que tenham gostado aí. Essa aula foi gravada, tá? Então, depois eu vou colocar ela ali no grupo para a gente ver depois. E se vocês quiserem fazer a sessão da hipnose depois de novo também, podem fazer. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Não tem problema nenhum. E até sugiro vocês sempre, todos os dias, se reconectarem com essa história nova, para vocês reforçarem ela, tá? Então, obrigado de novo mais uma vez aí. Tá começando aqui o grupo. Obrigado a você. Não, que é isso. Como eu falei no começo, a minha ideia para esse grupo era totalmente diferente do que ela está virando. Então, quando eu falo solta o que você imagina, porque algo diferente pode acontecer, esse grupo é a prova disso, tá? Eu tinha a visão perfeita do que eu queria, o plano perfeito, bem limitado, bem restrito, bem tranquilo. Ele virou algo totalmente diferente do que eu imaginei, tá? Esse é o poder, quando você não quer controlar o tempo todo o que você quer. Você solta e, deixa. Bum, virou. E virou em 3, 4 dias. Eu fiquei 5 anos pensando nisso. 5 anos pensando em fazer um grupo para 10 pessoas com alcoolismo. 3 dias, Em 3 dias, bum. 150.
Em 3 dias a minha mente estava tão boa, tão feliz, tão alegre, que, bum, veio. Eu falei, deixa eu tentar outra coisa aqui. E deu o que deu. Tá dando o que tá dando, tá? Então é isso. Comentem lá no grupo, tá? Falem o que vocês acharam, foi bom, se não foi. E a gente vai, ao longo do tempo, cada um vai passar pela sua terapia e a gente vai integrando tudo isso daí. Tem os grupos semanais agora, que também não nada planejado, mas apareceu, e a Aline vai tocar um dos grupos, né? Então, acho que cada dia já tem um grupo meio que definido. Então, dê uma olhada lá, e se fizer sentido, vocês entrem também lá, a gente faz uma sessão por semana, só que aí é vocês falando só. Não sou eu devolvendo nada, não sou eu falando se está certo ou errado, até porque não é meu papel. É um lugar para vocês expressarem o que vocês estão sentindo, só isso. Não é para pedir conselho, não é para pedir dica, é para falar, eu me sinto assim, a minha vida tá uma merda, eu quero matar meu chefe. O que você não pode falar lá fora, você pode falar aqui dentro. Aqui dentro não tem santo, tá? Aqui dentro a gente vai deixar o que existe de verdade sair. Por mais que pareça errado. Quanto mais tem coisa que eu acho que é errado, que eu ponho para baixo, quem está se machucando sou eu. Então, é um espaço aberto para falar o que eu sinto de verdade. Fechou? Então é isso, gente. Fechou. Bora almoçar. Valeu. Obrigado, Depois eu- Obrigada, obrigada. Tchau, Até beijão. mais. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.